Dia, pessoas que Bom, estão nos assistindo. bom dia. Nós estamos aqui. Bom dia. Nós estamos aqui na nossa terceira live sobre IFRS S1, S2. Eu sou a Velma, diretora executiva da OG, que é uma consultoria de sustentabilidade, gestão ESG, que existe desde 2004, ou seja, a gente está há mais de 20 anos nessa agenda. E esse é um dos motivos que a gente está aqui hoje para falar de IFRS S1, S2. Então, essa agenda da sustentabilidade, ela vem desde há muito tempo e a gente acompanha essa agenda, a gente trouxe essa agenda até aqui e, finalmente, a gente conseguiu impactar o que a gente, dentro do setor privado, vem trabalhando, que é a área financeira. Então, a gente hoje traz o nosso conhecimento de sustentabilidade e junta ele ao conhecimento da contabilidade para fazer uma melhor gestão, que é um pleito que a gente traz há muitos anos. Então, hoje, eu estou aqui para apresentar duas especialistas, a Stella Kurt, que é a diretora de divulgações e soluções da OG, que é super especialista em sustentabilidade, que também está nessa agenda há mais de 20 anos, e também quem trabalha conosco junto no projeto de FRS S1, S2, que é a Letícia Medeiros, que é sócia da Select Consultoria e, além de doutora em contabilidade. Então, juntas a gente está levando essa agenda para frente, entendendo que é uma agenda corporativa, não é uma agenda de uma área. Então, os trabalhos que a gente tem realizado aqui são com esse foco de apoiar a implementação da norma de forma que a gestão consiga absorver esse trabalho. Então, bem-vinda, Estela e Letícia, tenham uma boa fala. Os links das lives anteriores que trazem o início dessas conversas vão ficar aqui nos comentários do LinkedIn, depois vocês vão ter acesso. A Mai, que está dando suporte aqui para nós, a Mayara, que é da OG, que está dando suporte aqui para nós, vai colocar os links aqui no chat, e eu espero que vocês aproveitem bastante, porque estão com duas grandes especialistas fazendo trabalhos incríveis aí dentro da implementação dessa norma, que está deixando muita gente de cabelo em pé, mas com elas ninguém vai dormir intranquilos. Gente, boa live. The floor is yours. Obrigada, Velma. Muito obrigada pela apresentação. Seguimos daqui. Vamos lá. Bom, né? Então, bem-vindo a todos e todas. Vamos seguir aqui, como a Velma falou, estamos na terceira live, né, de uma série falando sobre o IFRS S1, S2, e hoje nós seguimos falando sobre, de certa forma, a estrutura, conformidade, e vamos dar um pouco mais de luz para a questão dos mecanismos de proporcionalidade e os alívios, né? Então, vamos seguir, por favor, Mari. Só voltando um pouco, né, para reforçar um pouco o nosso posicionamento, que a Velma já trouxe, somos uma empresa que está no mercado desde 2004, nós somos uma sociedade de mulheres, Estela, André e Velma, né, Velma, André e Estela, enfim, temos muito orgulho disso, né, de sermos uma empresa liderada por mulheres, com esse viés, né, de gênero, mas, obviamente, apenas o viés na gestão, mas não na aplicação dos nossos serviços. É uma empresa 100% remota, então a gente também faz como intencionalidade, temos como intencionalidade promover a inclusão geoeconômica, então temos pessoas trabalhando de todos os lugares do país, isso nos orgulha muito e fora do país. E o nosso propósito é acelerar a transição dos negócios para uma economia regenerativa. Então, esse olhar do IFRS tem muito esse contexto também em tudo que a gente faz, né? Ao longo desse período, tivemos aqui mais de 240 clientes atendidos, mais de 50 materialidades realizadas e mais de 450 horas, né, de orientação para CEOs, né? Que eu acho que foi esse education e esse letramento e aquele legado que precisa ficar dentro das organizações para promover, que vem promovendo o que a Velma colocou aqui no início, né?
conseguir fazer com que a visão de sustentabilidade se torne algo transversal nas empresas, como a gestão e como um todo. Pode passar, Mai, por gentileza. Bom, estamos aqui, então, né, estamos falando em maio de 2026, e neste momento, até agora, nós temos duas normas, né, do IFRS S1 e IFRS S2, o IFRS S1 de regulamentos, requerimentos gerais, e o S2 de divulgação climática. E essa semana, recentemente, né, semana passada, o IFRS já disse que vai ter vai incorporar as divulgações relacionadas à biodiversidade, ainda dentro do S1, S2. Então, é algo que se esperava para um S3, enfim, né, porque também deve virar o S3, mas já começa a incorporar e aumentar o nível, né, de incorporar informações de sustentabilidade, de biodiversidade, certamente dentro do S1, que é sustentabilidade. Bom, e quando a gente fala do S1, dos requerimentos gerais, a gente está falando de divulgações materiais sobre riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, em conjunto com demonstrações financeiras, né? Ele utiliza uma definição de materialidade que vem da contabilidade, das normas contábeis, né? O IFRS, ele é uma instituição internacional, então a gente está falando de normas internacionais que padronizam todas as divulgações financeiras e garantem, né, essa comparabilidade. O S1, como requisito, ele incorpora o trabalho que foi feito pelas recomendações do TCFD. Né? Então, quem já está há mais tempo e conhece o TCFD, vai fazer isso de forma até mais tranquila, porque é aquela estrutura que a gente conhece de governança, estratégia, gestão de riscos, metas e métricas. Outro aspecto importante do S1, como requerimento geral, que ele promove a divulgação de riscos e oportunidades específicos por setor. E isso a gente está falando de SASB, né? Então, ele está trazendo aqui os padrões SASB, os 11 setores, 77 indústrias, que isso permite também que as empresas sigam uma trilha, vamos dizer assim, uma trajetória conjunta, né? E as empresas consigam ser referência, o setor consegue ser referência para empresas como a gente vai ver mais adiante, que talvez não tenham tanta capacidade de sozinhas, né? Um nível de atendimento às normas. Então, o padrão ajuda muito, já para entender exatamente quais são os seus riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade e ao clima. E ele inclui também, o que a gente vai falar aqui um pouco mais, os mecanismos de proporcionalidade, que eles têm como objetivo exatamente facilitar a implementação de determinados requisitos de divulgação do S1. O S2, ele é mais específico para divulgações climáticas, ele é usado em conjunto com o S1, então tudo que a gente viu aqui no S1 serve para o S2, e ele avança, né, ou ele aprofunda, vamos dizer assim, para incluir as questões relacionadas a riscos e oportunidades relacionadas ao clima. Quando ele faz isso, eu estou pensando clima, né? Não podemos esquecer que a gente sempre que fala de clima, a gente está direcionando riscos físicos e riscos de transição, né? Então, riscos de eventos extremos, né? Chuvas, enchentes, secas, e os riscos de transição, que são esses riscos muito relacionados à inovação, à tecnologia, qual é a tecnologia que vai se tornar dominante, né? A gente está vendo aí um cenário de muitas tecnologias, na própria questão de energia, eletrificação, vai ser, enfim, né, outros aspectos. A gente tem a matriz energética que está hoje em grande discussão. Bom, o S2, ele também utiliza ali esse conjunto de normas, né, do S1, como eu já falei, ele também incorpora o TCFD da mesma forma, então, governança, estratégia, gestão de riscos, metas e métricas, voltados para o S2, para a questão de clima. Ele promove, então, também, da mesma forma, ele também utiliza o SASB. Então, quando eu for aplicar o S2 pensando em SASB, eu vou botar o foco, né, botar uma lente para aquelas questões climáticas dentro dos padrões SASB. E, por fim, né, ele solicita o S2, porque é uma métrica importante, né, aplicada às emissões, ao carbono, ele solicita as divulgações dos planos de transição climática e as emissões de GHG, né, dos escopo 1 e 3 e cenários climáticos, ok?
Mai, pode passar. E aqui a gente está, esse dado é um dado recente do próprio IFRS, então a gente já consegue dimensionar o crescimento, né, que o ISSB, as normas ISSB, barra IFRS S1, S2, estão fazendo no mundo. Então, a gente, são mais de 40 jurisdições em todo o mundo. Quando a gente olha a América, né, o continente, a gente tem Brasil, tem Peru, tem 8 países aqui já, né, Chile, Canadá, já de olho nessa implementação, sem contar os outros países, né, Europa e tudo mais. Opa, então voltamos, passamos para o próximo, podemos seguir, mais. Bom, e aí, como eu mencionei há pouco, né, no S1 e também no S2, a gente tem essa estrutura de governança, né, e essa estrutura de governança, o olhar para a governança, é trazer a própria estrutura, os processos, e que a empresa, que a entidade que reporta, vai trazer transparência sobre esses dados, demonstrar como ela está conseguindo monitorar, controlar e atender, né, aos requisitos da norma. Então, esse é o ponto-chave que é da governança. Então, estamos falando de governança para riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade e a clima. Quando a gente fala da estratégia, qual é o aspecto aqui? A empresa precisa, a entidade, a empresa precisa trazer informações para demonstrar como ela vai responder a esses riscos, qual é a estratégia dela para responder a esses riscos e essas oportunidades. Quando a gente fala em gestão de riscos, a gente tem que ter duas análises aqui muito claras, né? Uma etapa é a etapa de mapeamento dos riscos, vamos lá, de sustentabilidade, a empresa já tem seus riscos corporativos, e aí ela incorpora riscos relacionados à sustentabilidade, todas as esferas, né, todos os pilares, e inclusive de clima. Então, a gestão de riscos passa pelo mapeamento e pela gestão, porque uma coisa é conhecer e mapear, a outra é pensar na gestão desses riscos, né? Como é que ela vai fazer para exatamente mitigar esses riscos ou capturar as oportunidades, que a gente fala pouco, mas tem muitas oportunidades a serem capturadas. E este é o papel de metas e métricas, mostrar o desempenho da organização, da entidade que reporta, frente a esses riscos e aí demonstrando como a sua estratégia consegue dar respostas e avançar gradualmente nessas questões, nesses riscos e oportunidades relacionados. E um aspecto importante aqui, e que é o da estratégia, quando vai definir uma estratégia para lidar com essas questões, sempre considerar o curto, médio e longo prazo. Então, essa estrutura base das informações, das divulgações relacionadas a riscos e oportunidades de sustentabilidade e clima. Podemos avançar. Bom, então agora entramos propriamente, né, no que são os mecanismos de proporcionalidade. E eu vou chamar a Letícia aqui para me ajudar a explicar um pouco mais. Letícia, por favor. Então, bom dia, Estela, bom dia a todos que nos acompanham. Primeiro, gostaria de dizer que é um prazer dividir essa live contigo também, né? E parabenizar a OG por essas iniciativas e pelo trabalho que vem desenvolvendo, pela cultura da sustentabilidade que está desenvolvendo, que eu acho que é um trabalho tão importante para o nosso país, no entendimento, na criação da cultura de sustentabilidade para as empresas. Bom, a questão aqui dos os mecanismos de proporcionalidade são uns aspectos bem interessantes que a estrutura da norma, né? Então, como a gente está falando da estrutura, a adoção das normas, acho que é importante a gente ressaltar, porque normalmente as empresas têm uma certa dificuldade de começar esse processo de divulgação e principalmente de ter as informações todas à sua disposição. Então, a própria norma, a própria estrutura normativa do IFRS S1 e S2 já prevêem essa dificuldade e já colocam esses mecanismos de proporcionalidade no sentido de dizer para as empresas, empresa, a adoção ela é um processo, a informação ela não vai ser que eu tenho disponível então para divulgar, pode não ser perfeita no início ou no
primeiro ano de divulgação. E a norma deixa muito claro que se espera um crescente aí de aprofundamento, de análises, de informações, então que o reporte vai sendo melhorado ao longo do tempo. Então, justamente para explicar isso um pouquinho melhor, ela coloca esses mecanismos de proporcionalidade. O que é isso? É a proporcionalidade da informação que a empresa tem à sua disposição para divulgar, no sentido de dizer que, olha, eu tenho requisitos que isso para facilitar, né, aquilo que eu tenho de recursos disponíveis, aquilo que eu tenho de capacidade técnica, para justamente facilitar o início dessa divulgação, dessa adoção. Então, ela coloca ali a informação que é razoável e sustentada, que a empresa já tem, então, que eu não em contabilidade, a gente sempre vê isso, que é a questão da relação custo-benefício. Por exemplo, quando a gente vai implantar aqui uma métrica de gestão de riscos, de controle interno, a gente sempre avalia que o benefício de conseguir aquela informação, ele não pode ser maior, o custo, né, não pode ser maior que o benefício. Então, aqui a empresa precisa fazer uma análise daquilo que ela já tem de informação e do benefício que essas análises, né, que essas informações vão gerar, principalmente analisando a perspectiva aqui do investidor, do usuário da informação, que é o usuário principal aqui da informação. Então, eu tenho que analisar essa informação que eu tenho e divulgar a proporção, ou seja, as informações neste primeiro momento que a empresa já tem, né, analisando a relação custo-benefício. Então, aquilo que é razoável, sem ter grandes esforços de mensuração neste primeiro momento. Por quê? Porque se entende que, neste início, a empresa já tem algum caminho, pelo menos de gestão de riscos, e ela já tem algumas dessas variáveis aqui mapeadas. Então, ali, como Nós diz vamos ver. Tá, Nós vamos ver no já tô... próximo slide. Eu acho que a gente consegue descer cada um dos 6 Pode requisitos, ser. Letícia. E aí acho que Tá. ajudamos um pouco mais o pessoal. Então, eu Mais fácil. acho que é importante a gente sempre ressaltar, né? Que quando a gente está falando em mecanismos de proporcionalidade, a gente está falando, né? Só para reforçar aqui o conceito. Eu estou falando de informação razoável, sem custo, esforço, né? Desproporcional, que é exatamente o que a Letícia falou, e também o que ajuda a empresa a ajustar a informação dentro dessa proporcionalidade, que também o que a Letícia comentou, de que é um processo contínuo. E aqui nesse slide, então, Letícia, podemos voltar para cá e Sim. só olhar o seguinte. Então, a informação razoável, esse critério da informação razoável, se aplica a 6 desses requisitos aqui, que são os requisitos mais complexos e difíceis de atender, dos requerimentos, né? Os requisitos e requerimentos mais difíceis. Pode ficar à vontade, querida, vamos passar por eles agora, nomeadamente. Tá, então vamos especificar um pouco esses 6 requisitos, né? Então, como a Estela falou, são como o próprio regulador aqui, né, o IFRS sabe da dificuldade que é levantar determinadas informações, então já coloca esses mecanismos de proporcionalidade, por exemplo, para identificação de riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Então, como é uma informação importante aqui, a empresa que vai fazer parte da base de estrutura da divulgação, a própria estrutura da norma já prevê esse mecanismo de proporcionalidade na medida que a empresa consiga definir em termos proporcionais da informação que ela já tem, de métricas que ela pode usar. Então, identificação de riscos e oportunidades. Daqui a pouco eu já tenho isso mapeado no meu mapa de gerenciamento de riscos corporativos. Daqui a pouco eu identifico que eu não tenho determinadas métricas, ou não tenho calculado determinadas informações, então a norma me diz, olha, então nesses casos eu posso usar dados que não sejam financeiros, informações qualitativas, e isso que eu vou dizer serve para todos os itens aqui, da possibilidade que a empresa tenha de usar parâmetros estatísticos, por exemplo, que não sejam necessariamente internos, mas podem ser do setor, podem ser dados históricos de uma região, de um outro estado, de uma outra cidade, de uma outra empresa. Então, tudo que for informações
dados que sejam confiáveis, por óbvio, mas que a empresa pode utilizar de parâmetro para ajudar na identificação, talvez na definição da materialidade dos seus riscos e oportunidades, que ela vai definir na sequência, Muito, ela pode muito usar. Muito importante, acho que abordar aqui, Letícia, nesse primeiro item, que é a identificação de riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Quando a gente fala, e a gente tem as outras lives que a gente já fez relacionadas muito à materialidade financeira, que é uma dúvida persistente, né, de quem começa a reportar, como é que eu chego na materialidade financeira, o que que é a materialidade financeira. Então, e a gente sempre diz, olha, a materialidade financeira se baseia em informações disponíveis e razoavelmente disponíveis, né, que já são usadas para identificar a própria utilizadas na construção das demonstrações financeiras. Então, essa lógica também serve para materialidade. Então, porque quando a gente fala em materialidade, atualmente a materialidade de IFRS, ela é muito sobre riscos e oportunidades relacionados. E qual é aquele risco material? Como é que eu chego naquele risco material? Eu chego no risco material analisando exatamente isso, com base em informações que eu já tenho, que a Letícia estava colocando, e que são informações razoáveis. É isso que a norma pede, né? Letícia, por favor. Muito bem. Então, acho que toda concepção, ela passa por isso, né? Dessa informação que é razoável. Então, por exemplo, ali, o item 2, né? Determinação do escopo da cadeia de valor, lá, o escopo 3. Então, provavelmente as empresas já têm definidos ali, elas já entendem ali as informações que elas têm na sua cadeia de valor. Talvez não tenha mapeado todas as informações, todos, né, esses impactos dos seus fornecedores, mas então, pelo menos nesse início, nesse primeiro reporte, ela pode usar informações que ela já tem à sua disposição, né? O fato ali do terceiro, da determinação de efeitos previstos na posição financeira, desempenho financeiro e fluxo de caixa. Acho que essa é a grande dor das empresas nesse primeiro momento, né? Que é fazer justamente a conexão daquilo que a gente levanta de riscos e oportunidades, de informação de sustentabilidade, com a conexão contábil, né? Com o efeito financeiro, com o efeito do fluxo de caixa. E justamente isso é importante porque talvez nesse primeiro momento a gente não consiga quantificar todas as informações. Então, é importante que a empresa tenha a consciência disso, primeiro, que ela não use, né, a questão da proporcionalidade, vamos dizer assim, como uma desculpa para desviar, né, daquilo que é a informação financeira, né, o efeito da informação financeira, mas que ela analise os seus históricos, talvez assim, eu consiga identificar um determinado risco e consiga mapear dentro dos meus históricos contábeis, das minhas informações, possíveis efeitos, possíveis condições históricas aqui que a gente consiga utilizar para fazer justamente uma previsão dessa posição financeira. Então, como a norma diz, talvez não seja completa, talvez o número não esteja fechado, mas é importante que a empresa faça essa avaliação interna daquilo que ela já tem, daquilo de efeitos que ela, porventura, já sofreu, para justamente tentar identificar, fazer a conexão dessa mensuração, né, com a posição financeira que a empresa tem. Acho que é um ponto importante aqui, Stella. O que a gente fala aqui, né? Que a empresa não pode contar duas histórias, é uma coisa que a gente sempre repete aqui nas lives. Então, quando eu estou fazendo esse reporte de sustentabilidade, eu tenho que olhar para os meus números, identificar se a história que eu estou contando na área de sustentabilidade, no reporte de informação de sustentabilidade, não é diferente daquilo que eu tenho na minha contabilidade. Na contabilidade, normalmente, a gente tem ali os indicadores e informações para fazer cálculos, né? As próprias normas contábeis prevêem ali uma série de alternativas de mensuração. Quando eu não tenho uma informação, né? O que eu posso usar? Eu uso a informação que a empresa tem em uso, eu uso um parâmetro de venda, por exemplo. Então, essas alternativas de cálculo, elas podem ser
utilizadas aqui também para fazer a determinação desse possível efeito. Tá? Então, acho que e nesse momento, se ela não tem um parâmetro efetivo, ela pode usar dados não financeiros, necessariamente aqui. Dados de contexto, né? Eu acho que, assim, bingo, né? Chegamos num ponto muito importante, porque os relatórios de sustentabilidade, nessas últimas 2 décadas aí, eles tinham esse gap, né? Eu sempre dizia, assim, na org, a gente sempre foi muito cuidadoso, no sentido de, assim, informação de relatório, informação concisa e relevante, para responder aos indicadores, para dar informação que consiga levar ao entendimento da estratégia, da resposta ao risco. Nas últimas décadas, muitos relatórios, eles acabavam fazendo o que eu digo, assim, uma crítica, né, de mercado, assim. A gente faz uma leitura de texto, o texto traz uma narrativa, normalmente muito linda, muito legal, tudo em conforme, tudo comply. Só que quando a gente vai fazer uma análise mais profunda das evidências, ou seja, as tabelas, os números, os dados, aquilo não fecha. Então, muitos relatórios não traziam a informação, ou não trouxeram a informação que o usuário estava lendo sobre o dado, uma análise sobre o dado. Então, o que a gente encontra agora, com a norma o ISSB, o S1, S2, eu acho que é esse caminho, esse encontro, né, em que a narrativa é exatamente sobre os dados apresentados, essa coerência e essa concisão, porque no final do dia, né, vamos falar, o que importa claro que para o IFRS o enfoque é muito o usuário de relatório, o investidor, né, o provedor de capital, o investidor. Se Hazardia eu tenho um pouquinho mais amplo, ele fala um pouco mais para stakeholders, como o GRI também já foi mais para stakeholders, é mais para stakeholders, mas não importa, eu acho que no final do dia o que se busca aqui, é o que a gente ainda vai falar um pouco mais, é trazer segurança e confiança para o investidor e para o provedor de capital. Isso é o que a gente vai ver no próximo slide, então, já vamos aproveitar e passar o próximo slide, que ele vai mostrar um pouco desse esforço que a Letícia vinha falando, né, que é uma avaliação seguinte, qual é o esforço que eu tenho que fazer, qual é o custo e o esforço que eu tenho que fazer para determinado benefício. E isso se altera ao longo do ano, né, ao longo dos anos, então nunca vai ser o mesmo, eu vou avançando nessa jornada. E quando eu olho esses benefícios, a gente precisa ter muito claro, a norma fala muito no benefício para o usuário da informação, ou seja, provedor de capital, o investidor, mas eu acredito, eu adiciono aqui, que o grande beneficiário é a própria empresa. Por quê? Se eu tenho uma informação, quanto mais o esforço que eu fizer, claro, sem um esforço desproporcional, eu conseguir trazer mais dados, mais referência ou mais qualidade, seja um dado quantitativo, seja um dado de estratégia, que consiga mostrar essa coerência, mais confiança eu vou ter para a empresa, do investidor e do provedor de capital. Isso melhora a minha capacidade de acesso, né? Acesso a crédito, a programas incentivados, a botar os papéis, meus títulos no mercado, tudo é essa confiança que precisa ser gerada. Porque é isso, né, gente? Especialmente quando a gente fala em transição, numa economia, na transição para a descarbonização, na transição da economia, para uma economia de baixo carbono, a gente está falando de um grande investimento, né? E o investimento virá de onde? Do capital, né? É isso, o financiamento virá no mercado, dos provedores de capital. E para fazer esse investimento, eles precisam de segurança. Né? E nem sempre o apetite ao risco é desproporcional. Essa é a grande questão, né? O apetite ao risco das instituições é sempre proporcional. Bom, Letícia, por favor, me complementa aqui. Certo. Eu acho que tem alguns pontos interessantes aqui da tua fala, Estela, que eu gostaria de reforçar. Essa questão, por exemplo, que a gente comenta aqui, né, da confiança, acho que esse é um ponto essencial. Por que a gente tem um relatório de sustentabilidade? Por que a gente criou um padrão internacional de reporte, né? Justamente por isso, primeiro, porque a grande questão é que eu tenho
usuários importantes, né, investidores que não estão dentro da organização. Eles não sabem detalhes do que está acontecendo internamente. E, às vezes, investindo capital né, fazendo todo o investimento, ou mesmo outras partes relacionadas, interessadas aqui, que não estão dentro da empresa e precisam de informações para tomada de decisão. E aí, como é que eu tenho essa informação? Como é que eu aumento essa confiança? Reportando, divulgando informação. Então, o relatório de sustentabilidade, ele vem muito nesse sentido de dizer, olha, a informação de sustentabilidade é algo muito importante. Ela não pode ser delegada a um segundo nível de informação. E esse padrão internacional de normas de sustentabilidade, o IFRS, ele traz isso de uma forma muito direta, no sentido de comparar, de juntar a importância que eu tenho do relatório de informações financeiras, das demonstrações contábeis, com aquilo que é informado de sustentabilidade. No sentido de dizer, olha, a informação de sustentabilidade ela é tão importante quanto a informação financeira. E aí que vem justamente essa conexão, porque eu não posso contar, mostrar informações diferentes, porque o investidor vai olhar aquilo ali e vai dizer assim, mas não confio, porque contam histórias diferentes. E aqui, acho que um ponto importante, que é justamente a evidência, né, que a Estela comentou. Esses relatórios, eles passarão por uma asseguração. E essa asseguração, ela vai considerar a coerência dessas informações. Então, a evidência daquilo que eu tenho, daquela informação que eu estou divulgando. Se é uma informação qualitativa, se é um julgamento da administração, da empresa, não faz mal, não tem problema. Por mais que eu diga, que eu possa até colocar isso no meu relatório, olha, eu sei que eu tenho um possível risco aqui, mas nesse primeiro momento eu não consigo quantificar esse risco. Então, eu estou desenvolvendo um projeto para calcular essa informação, e hoje eu tenho os dados não quantitativos, os dados qualitativos, que são esse que eu considero aqui. Ok, porque eu estou mostrando, eu estou sendo transparente no meu processo de adoção. Ninguém espera que a informação seja 100% nesse início, por exemplo, nesse primeiro ano de adoção obrigatório, mas se espera, sim, uma coerência da empresa nessa adoção e nesse reporte, no sentido de mostrar o seu processo, de mostrar que ela tem uma governança, né, e voltando ali na governança, na estratégia, que a sustentabilidade vai fazer parte do DNA da empresa, e que, portanto, eu tenho essas informações aqui hoje. E mostra os critérios, mostra os julgamentos, isso vai ser importante para a asseguração da informação e vai ser importante para a confiança do investidor. Então, acho que a grande questão dessa balança, né, de olhar o custo-benefício, ela vai muito nesse sentido, como a Estela comentou, de fazer um esforço para apresentar uma informação mais adequada possível. E aqui eu acho que tem um componente que a gente, né, traz aqui do ladinho, que é o seguinte, porque as circunstâncias, elas evoluem, o ambiente externo é muito dinâmico, então, também, né, isso vai influenciar. Mas como é que a empresa precisa considerar, o que a empresa precisa considerar para avaliação, bom, qual vai ser o meu benefício e qual é o meu custo proporcional, né, o que é viável? Pensar o seguinte, exposição aos riscos e oportunidades climáticas. Alguns setores estão mais expostos que outros. Então, é esperado, né, que os setores de óleo e gás, eles têm eles são mais carbono intensivos, os setores, de modo geral, que são mais carbono intensivos, eles vão ter que fazer um esforço maior do que outros setores que não são. Né? E eu não sou poliana, eu sou bem realista. E eu acho que quem enxerga a oportunidade e sai na frente, colhe os lucros, né, primeiro. Então, acho que esses setores, sim, estão mais expostos a riscos e oportunidades climáticas, eles têm que fazer maior esforço. Outra coisa que tem muito a ver nessa avaliação, né, competências, capacidades e recursos disponíveis.
É disso tudo que está se falando. A empresa ela tem um negócio de demonstrações, ela passa por. A gente agora está num ambiente externo bastante desafiador em relação às guerras e questão geopolítica. Isso vai ter uma influência para a empresa? Vai. Isso pode atrasar alguns anos, né, a evolução dela, ou fazer com que alguns projetos tenham que ser postergados? Sim, a gente está vendo isso o tempo todo, né? E acho que só para trazer um ponto aqui de referência, a CSRD, que é a diretiva da União Europeia relacionada lá ao Green Deal, que foi lançado durante a pandemia para acelerar a economia europeia, hoje foi postergado. Então, 2 anos base, além da simplificação, retirou um grande número de empresas que teriam essa obrigação por custo, retiraram por custo pelo custo de observância, né, exatamente o custo e esforço para cumprir a norma, então diminuíram a base e, ao mesmo tempo, deram um prazo maior para as empresas se adaptarem. Isso faz parte, isso é a vida, né? Isso não se muda. O que a empresa sempre tem que considerar é olhar para dentro e fazer essa análise que a Letícia comentou aqui, que o custo ele não pode ser maior que o benefício. Ou, no mínimo, a gente precisa equilibrar, né? Vamos ter um custo e o benefício proporcional no curto, médio e longo prazo. Esse é o grande objetivo aqui, planejar. E aí, Letícia, vamos avançar aqui para falar um pouquinho para o pessoal, mostrar um pouco como a gente vai aplicar na prática, né? Como o uso de informações razoáveis e sustentáveis e disponíveis pela entidade na data do reporte, sem custos ou esforços desproporcionais. Então, eu vou falando e, Letícia, tu vai me complementando aqui, tá? Bom, primeira coisa que a gente, considerando, o que a empresa precisa considerar, que essa informação, como a gente já falou muito, né, é uma informação razoável e disponível. Ela é razoável e disponível, mas ela tem que ter uma base apropriada. Ou seja, essa base apropriada seria uma informação que ela está corroborada, que ela foi verificada, para evitar exatamente estimar riscos e oportunidades, tá? A gente vai falar um pouquinho mais, mas se a informação ela é sempre muito estimada, ela tem pouca segurança, né? Aí, quando vier o julgamento de incertezas, ela vai pesar mais. Segundo ponto, na data da divulgação do reporte, a informação deve ela deve ter uma base histórica, ela deve ser uma informação atual, né? Então, ou seja, ela está ali disponível, já falamos da base, mas ela está disponível, ela é atual, e ela é orientada para o futuro. Então, esse caráter prospectivo, que também a Letícia já falou, e é um caráter que a CVM fala muito, né? Looking forward. Isso passa muito por aquilo que a gente fala também dentro do IFRS, da conectividade financeira. O que é essa conectividade financeira? A minha estratégia, se o meu risco está dado, e eu identifiquei os meus riscos e oportunidades, a minha estratégia, ou seja, o meu modelo de negócio, o meu portfólio de serviços, os produtos, a minha inovação e produtos que eu vou lançar, eles têm que dialogar com esses meus riscos. Certo? Essa é a conectividade, esse é o olhar para o futuro, para trazer essa segurança. Eu vou falar de modo geral, e aí Letícia vai me complementando aqui nos pontos. A questão de custos, né? Então, eu tenho que considerar, o que eu acabei de falar no slide anterior, reforcei bastante, e já temos reforçado, esse equilíbrio entre custo e esforço versus benefício para os usuários e para a própria empresa. Então, a norma diz claramente o seguinte, né? A entidade não é obrigada a realizar uma busca exaustiva por informações. Contudo, entretanto, quando a gente fala essa base apropriada, o IFRS entende que as informações que são levantadas para construir as demonstrações financeiras, para operar o modelo de negócio, para definir estratégia e gerir riscos e oportunidades, são as informações disponíveis, sem o esforço desproporcional. Entendem? Então, é exatamente isso. Se esses dados que a empresa já dispõe, vamos avançar um pouco. Se a empresa não tem ainda seu mapeamento de riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade do clima, esse é um esforço que precisa ser feito. Mas se ela já tem, se ela já vinha trabalhando com o TCFD, ou enfim, conhece, é dessas informações que a gente está falando. E aí vai se
vai-se na trajetória, na jornada. Por favor, Letícia, me complementa. Isso, só para complementar, então, a própria norma diz que a empresa pode usar fontes de informação internas e externas, né? Então, ela pode usar a experiência do setor, dos seus grupos, dos seus pares, dos seus concorrentes, das classificações estatísticas oficiais. Então, dados que ela, né, que podem ser internos, por exemplo, da sua base de gestão de riscos que ela já tenha. Então, informações que estão disponíveis e que podem ser verificáveis, né? Então, esse custo e esse esforço, ele considera isso. Talvez eu não tenha um cálculo interno objetivo, mas eu tenho fontes externas que podem me ajudar a formar o meu entendimento aqui da informação, do risco ou da oportunidade, né? Então, acho que a grande questão do custo-benefício é isso. E um outro ponto que eu queria trazer, que não está necessariamente na norma, mas é uma avaliação que a empresa precisa fazer, porque talvez o custo, né, se ela decide, por exemplo, ter um custo maior para avaliar, para mensurar uma determinada situação aqui, se daqui a pouco eu tenho um custo maior aqui no momento zero, né, no tempo zero, mas no tempo 1, né, na sequência, eu vou ter um benefício daqui a pouco equivalente ou até superior. Também pode ser que aconteça isso, né, de fazer um esforço um pouco maior nesse primeiro momento e colher esse benefício no momento seguinte também. Isso, perfeito. E acho que outra informação importante aqui é a gente pensar em metas e métricas, né? Então, uma vez que a empresa lá conhece seus riscos, identificou, tem a estratégia, vai começar a avançar com as metas, com o seu desempenho em metas e métricas. E as métricas, diferente do padrão, do tradicional, que usa a GRI, num relatório, né, baseado na GRI, no IFRS ou mesmo no CESAD, a gente não precisa ficar limitado somente aos indicadores, os estándares que estão na norma, né? Porque aqui a própria empresa traz e apresenta suas métricas, né? Então, vou dar um exemplo de uma empresa no setor financeiro. Ela tem uma métrica para avaliar a inadimplência, por exemplo, que é o risco de inadimplência. Ela tem uma métrica para avaliar a sua carteira, como a sua carteira está exposta, né, às emissões e a esse tipo ao risco climático, né, seja o risco físico ou o risco de transição. Então, esses dados são dados extremamente importantes, são indicadores que a empresa, ela não precisa, e aí vamos lá, a empresa não precisa demonstrar, ela tem uma base, ela tem uma plataforma, estou fazendo exemplo de uma empresa financeira, ela tem uma plataforma que ela já faz isso na própria gestão estratégica dela, né? Isso faz parte do setor que ela atua. Então, ela vai trazer essa informação, ela não vai ter que trazer detalhes que possam comprometer a própria concorrência, trazer um dado de mercado que vai abalar ou trazer um problema para ela de competitividade, mas ela vai mostrar como aquilo pesa, como é que ela faz e qual é o resultado que ela tem, proporcionalmente, qual é o risco dela por meio dessa carteira. Então, esses dados que a empresa, no fim do dia, é tudo que nós estamos falando aqui, a empresa já tem muitos dados. A empresa precisa olhar para esses dados e transformar esses dados em relevância para aquilo que ela já faz para levantar o que é material para demonstrações financeiras, é aquilo que ela já faz para mostrar para investidores ou quando ela vai buscar um capital que ela tem gestão sobre, que ela tem estratégia sobre, e assim vamos. Claro que no S2 a gente tem aqui uma coisa muito clara que e aí para isso a gente usa os parâmetros dos inventários, os dados do GHG Protocol, Escopo 1, 2, 3, né? E agora vamos avançar um pouquinho na nossa continuidade. Pode passar o próximo slide, por favor? Que a gente falou um pouco de modo geral, e agora vamos, então, repassar aqui, Letícia, só pontualmente, para as pessoas reforçarem aqui, né? Quais são os exemplos que a entidade pode utilizar sem custo ou esforço desproporcional? Então,
A gente já comentou alguns exemplos, mas a própria norma nos traz, né, algumas possibilidades de uso dessas informações, que são justamente ali os dados internos que ela já tem utilizados na sua gestão. A empresa tem muita informação. É que muitas vezes, quando a gente está elaborando o relatório de sustentabilidade, essas informações muitas vezes não estão conectadas, né? A empresa tem essa informação mais dispersa. E aqui é uma questão de organizar a governança, e justamente por isso que a gente fala, né, que é uma atividade multidisciplinar, que eu tenho que chamar para conversar a área de controladoria, a área de planejamento estratégico, porque muitos dados a empresa já tem. Que muitas vezes, na hora da elaboração do relatório de sustentabilidade, essa informação não está disponível, então, internamente, ela precisa fazer esse trabalho de conectar os seus profissionais, de conectar suas bases de dados. Aqui os sistemas de informação também são importantes, porque eu tenho que ter esse sistema todo interligado e à disposição aqui de do profissional que vai ser o responsável aqui pela elaboração, pela união dessas informações. Então, dados internos que ela já tem, informações sobre o seu processo de gestão de riscos. Então, muitas empresas já têm bem alinhado assim, o seu processo de gestão de riscos. Então, eu posso usar essas métricas, essas bases de julgamento que ela usa para a definição dos seus próprios riscos, no sentido ali de avaliação de probabilidade de impacto, né? As informações qualitativas utilizadas para definir a sua estratégia. Então, de novo, conectando aquilo que eu tenho em termos de riscos e oportunidades com a missão da empresa, com o que a empresa faz, com a definição daquilo que está no seu planejamento estratégico. Então, é essa coerência que eu vou dando assim, uma robustez para o relatório, para a informação que eu estou divulgando. Então, as divulgações públicas de empresas similares, né, de setores, experiências, né, se eu não tenho uma base histórica dentro da minha organização, eu possivelmente tenho uma base que eu possa usar de uma informação externa, e feedback de investidores, né? Então, talvez eu não tenha aqui uma base, como é que eu vou calcular, por exemplo, o efeito da informação X para o investidor? Será que não existe a possibilidade de eu perguntar para o investidor o que ele considera importante, o que traz impacto na sua decisão? Claro que isso nem sempre é fácil de fazer, mas é uma possibilidade que a norma apresenta, né? E aí, Estela, eu acho que é um ponto importante que a gente mencionou ali no outro slide, é a questão sempre que eu acho que a empresa tem que ter em mente o benefício. Benefício para o investidor, né? Que a informação vai trazer na tomada de decisão, mas também o benefício para a própria empresa. Isso. Porque à medida em que eu vou juntando essas informações, eu vou criando um histórico e uma base para divulgar os próximos relatórios, mas mais do que isso, eu vou juntando informação para gerenciar melhor o meu risco e para ter uma base maior para tomada de decisão. Então, a decisão do gestor no futuro, ela pode ser mais assertiva, porque eu vou ter mais dados à disposição. Então, acho que isso é uma questão muito importante que às vezes a gente não percebe, que a gente está criando aqui, eu estou gerenciando melhor o meu risco na medida em que eu analiso de uma forma mais profunda os meus impactos de clima, né? Então, eu vou gerenciar o meu risco melhor e eu vou ter benefícios com isso, se não no curto prazo, no médio e no longo. Sem dúvida. E eu acho que esse item 1 e 2 desse nosso slide traz muito isso, né? Então, por um lado, a entidade não é obrigada a realizar a busca exaustiva de informações, tá? Mas ela também não está isenta de cumprir ali os requisitos, que é o que a gente tem bem falado, é C1, B6 e é todos os nossos mecanismos de proporcionalidade. Então, não há obrigatoriedade, ela não é aplicada, não obrigatoriedade não é aplicada no geral, tem que olhar lá quais são os requisitos, e onde ela é aplicada, no 6. Por outro lado, a empresa não pode seguir esse caminho fácil. Mas eu não tenho obrigatoriedade para esse dado. Porque, por outro lado, a consequência vem quando a empresa inclui informações sobre julgamentos e incertezas. E aí ela amplia
né? Se ela não traz clareza, se ela não traz transparência, ela amplia a incerteza, né? E é isso que essa incerteza vai trazer a insegurança sobre a empresa, né? Então, eu acho que essas duas coisas precisam, como a Letícia colocou muito bem, andar muito juntas, né? E conhecer muito, então, fazer esse esforço pensando muito menos no report, mas como a gente sempre falou, o report nunca foi uma peça de comunicação. O report, ele é uma peça de gestão e continua sendo e cada vez mais. E agora integrando a realidade concreta do desempenho financeiro sobre informações relacionadas à sustentabilidade e clima. Bom, eu queria aproveitar esses nossos últimos minutos aqui para a gente falar rapidinho, eu vou passar por 2 slides. Pode passar o próximo, por favor? Mas que é só o seguinte, então, como é que, na prática, eu ainda quero aproveitar, Letícia, só para a gente avançar um pouquinho para conseguir falar dos reliefs, né, dos alívios. Esse slide aqui a gente trouxe, gente, só para mostrar que essa semana, né, os meteorologistas fizeram um alerta para que sobre o El Niño, que nesse cenário ainda de 2025, ele pode recriar um cenário de enchentes no Rio Grande do Sul. Historicamente, né, isso não é uma novidade, o Brasil, olhando para o Brasil, a região norte vai sofrer, e quando eu falo de riscos extremos, né, riscos extremos e não de transição, riscos físicos, a gente está falando historicamente que o norte vai sofrer mais com secas e o sul vai sofrer com chuva. Isso está dado. E agora, como é que uma empresa lida com isso no seu relatório, de uma forma prática e objetiva? Letícia, vou deixar para te falar, porque a gente tem pouco tempo. Prática e objetiva. Certo. Tá. Então, de uma forma bem prática. Bom, eu já sei que, então, muitas empresas e muitas regiões vão ter os impactos do clima. Muitas vão ter impactos diretos, então, por exemplo, o El Niño ou Laninha, não é uma coisa que está acontecendo pela primeira vez agora, então já aconteceu outras vezes, e eu já sofri impactos disso em outros momentos. Então, eu posso lá utilizar os meus dados históricos, né? Aqui, por exemplo, eu posso ver uma onda de frio. Isso pode afetar a minha receita? Pode. Quanto que afetou a minha receita no passado? E também uma outra questão sempre é um impacto indireto. Talvez eu não esteja nas regiões afetadas, mas eu tenho um impacto de fornecimento, um impacto de o meu cliente vai comprar menos, um impacto logístico, né? A gente não está numa região, por exemplo, que neva, mas países que tem neve fecha tudo quando tem uma nevasca. E aqui a gente está em Porto Alegre. Exatamente. Se a gente trouxer para o sul do Brasil, a enchente de 2024 no Rio Grande do Sul, ela afetou não só quem estava aqui, que afetou muito, aqui que eu digo, né, eu estou no sul, mas a Letícia também, mas ela afetou todo o mercado financeiro. Fundos de investimento, fundos imobiliários que tinham centros logísticos, galpões, a operação, pessoas que tinham, empresas que dependiam de fornecimento de logística que passava pelo Rio Grande do Sul, empresas que precisavam levar seus produtos, né, do mercado nacional para atender o Sul. Então, tudo de certa forma impactado. E aí, Letícia, a gente precisa fazer, o que a empresa faz? Uma provisão agora? Exatamente, Estela. O que acontece? Quando ela faz essa avaliação, né, a norma contábil diz que ela precisa ver os seus possíveis impactos e avaliar, considerar isso na sua contabilidade. Talvez eu nem precise fazer necessariamente, de acordo com a regra contábil, uma provisão nesse primeiro momento, mas eu posso simplesmente avaliar se eu tenho algum possível risco e talvez até reportar em nota explicativa esse possível risco. Né? A norma contábil nos traz que para eu constituir uma provisão eu tenho que ter uma base mensurável. Se eu já tenho essa base e eu sei que eu vou ter esse efeito, talvez eu já consiga constituir a provisão. Tá? Então, ou então, pelo menos, se eu não tenho essas bases, se eu não tenho histórico, se eu acho que isso não vai me afetar, eu posso simplesmente fazer uma menção na minha nota explicativa que não vai ter um efeito significativo
na minha contabilidade e está tudo certo. Né? Acho que a grande questão aqui é sempre a coerência dessa informação e é esse julgamento que a empresa tem sobre esses impactos. Muito bem, vamos para o último slide. Eu quero aproveitar um minutinho aqui, gente. A gente está encerrando a live, já vai encerrar, né, com um período de 1 hora, mas eu não vou deixar de passar no último slide rapidamente falar para vocês, por favor, que é sobre as exposições de alívio, né, durante o primeiro ano de aplicação. Então, uma coisa são os mecanismos, que eles estão ativos, né, e eles coexistem com a norma, e outra questão é as disposições de alívio, que elas estão previstas apenas para o primeiro ano de aplicação. Então, no caso da informação comparativa, a entidade pode omitir informações comparativas no primeiro ano, porque ela está aplicando pela primeira vez, ela vai trazer o dado daquele ano. O segundo ano, ela já vai aplicar o comparativo para 2 anos, depois ela segue fazendo as séries históricas, que normalmente são de 3 anos. O prazo de publicação, isso é bastante importante. A entidade pode reportar suas informações financeiras relacionadas à sustentabilidade de forma assíncrona em relação às informações financeiras. Então, para aquelas empresas que estão fazendo de forma voluntária, elas podem, neste momento, né, na primeira publicação, publicar até setembro. A partir daí, próximo ano, ela vai publicar em maio e depois ela vai publicar junto com as EFs, que é em março, né, 31 de março. A divulgação climática, né, as empresas, neste primeiro ano, neste primeira publicação, o enfoque pode ser o S2, e a gente tem visto muito isso, as empresas estão realmente focando no S2, que é o que a norma prediz. De forma gradativa, no segundo ano, e já considerando essa informação sobre incorporar a biodiversidade, já começa a trazer outros dados de sustentabilidade, né, relacionados à sustentabilidade, e muitas vezes ligados ao próprio clima. Bom, em relação ao protocolo, né, ao GHG, em relação ao protocolo, as empresas que utilizem metodologias diferentes do GHG, elas podem reportar suas emissões utilizando outra metodologia. No Brasil, eu confesso para vocês que eu acho que o padrão é GHG, acho que isso não é um grande problema para nós. Em relação ao Scope 3 do GHG, a entidade pode omitir a divulgação de informações sobre emissões do Scope 3 neste primeiro ano de aplicação. Bom, eu acho que é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Espero que tenham gostado. Deixem comentários, por favor, isso nos ajuda bastante. Aproveitem para ver os anteriores. Se quiserem, podem também, por favor, deixar comentários de que outras lives, de que outros temas dentro de FRS ou CIASADI vocês gostariam de conhecer. Então, a gente vai trazer aqui, né, Letícia? E seguiremos avançando, certo? Letícia, Exatamente. Um minuto para te... Exatamente. A ideia é sempre avançar, tanto nas nossas discussões aqui das lives, quanto no processo de implantação das normas. Então, acho que é um processo natural, que nenhum novo padrão de reporte, ele começa full no primeiro exercício, né? Então, acho que é importante a responsabilidade da empresa com essa adoção, com a seriedade na avaliação das suas informações e divulgar e ser transparente no seu processo de adoção. Acho que é isso e tende a trazer muitos benefícios, né? Então, aproveito aqui para agradecer a Estela, a Og pela oportunidade. Acho que a gente sempre aprende muito e cresce muito nessas nossas discussões. Obrigada, Estela. Essas conversas são sempre ricas, Letícia. Gente, um abraço, boa semana a todos. Semana.